Irmãos, hoje eu não vou falar de Isaías, vou dar um sossego para vocês de Isaías. Hoje eu vou falar a medida certa. E um texto base, eu não vou ficar... Quando nós fazemos uma pregação temática, a gente não fica... Tem um texto básico, mas nós não ficamos naquele texto especificamente. O texto base que eu vou usar é Êxodo capítulo 16. Daqui a pouco eu chego nele. Nós vamos falar ali, quem lembra disso já, nós vamos falar sobre o maná. Por isso que o tema da mensagem é a medida certa. Nós vamos ver qual que é a relação do maná para hoje. O que nós temos a ver com o maná? Só para nós entrarmos num contexto, a Bíblia ela nos diz que o povo de Israel ficou prisioneiro, ficou cativo, ficou escravo do Egito por muito tempo. E Deus ouviu a mensagem, ouviu o clamor daquele povo, e ele, num termo teológico, ele desceu para livrá-los. E isso aconteceu naquela passagem ali da sarça ardente, onde Moisés estava ali e o Senhor falou com Moisés e falou para ele voltar para o Egito e ali pregar o evangelho e tirar o povo das garras do Egito e libertá-los. E o interessante é que isso não aconteceu pelos méritos dos judeus ou dos israelitas. Isso não aconteceu pela sabedoria deles. Isso aconteceu pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós vemos isso logo de cara em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8. Eu vou projetar aqui que essa libertação, nós não nos enganamos, porque não foi porque Israel era um povo bonzinho, entendeu? Ai, que povo bonzinho. Deus não libertou Israel por conta disso, mas Deus libertou Israel porque Deus os amou. Então, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8 diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos que o número de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então a gente já começa aqui entendendo que a libertação do Senhor para esse povo de Israel não foi porque eles eram numerosos, não era porque eles eram fortes, não era porque eles eram bonitos, mas é porque o Senhor os amava. E por conta disso o Senhor os tirou. Ou seja, irmãos, isso é graça. Se alguém quer ter um conhecimento, o que é graça? Isso aqui é graça. E nós já podemos fazer uma excelente aplicação aqui, nesse início de mensagem, que se você hoje crê em Cristo Jesus, se você já o recebeu hoje como seu único e suficiente Salvador, como nós acabamos de orar, se você hoje pode dizer que você é um crente em Cristo Jesus, você é um cristão, se você hoje pode dizer que os seus pecados foram perdoados, se você hoje pode dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, não foi pelos seus méritos. Da mesma forma que a salvação, da mesma forma que Deus, quando tirou o povo do Egito, não foi pelos méritos daquele povo, a nossa salvação ou a sua salvação não foi pelos seus méritos. A mesma graça que Deus usou para tirar aquele povo, é a mesma graça que Deus teve para converter você a Ele. Então, hoje já foi falado aqui de manhã, nós temos falado várias vezes que a graça do Senhor, a misericórdia dEle, que nos tirou de um mundo de pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual há remissão de pecados. Então, essa já é uma primeira aplicação que eu faço, de que isso nós temos que ter muito claro na nossa mente e no nosso coração, que a nossa salvação não foi pelos nossos méritos.
mas a nossa salvação foi pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque eu e você não tínhamos condições de nos salvar, eu e você não tínhamos condições de nos perdoar, eu e você não tínhamos condições de nos tornar filhos de Deus pelos nossos próprios esforços, mas nós fomos tornados filhos de Deus por Ele na cruz do Calvário. E isso é motivo de nós louvarmos e bendizermos a Ele com todas as nossas forças. Pois é, irmãos, Deus não nos tirou da escravidão do pecado, como eu disse, pelas nossas obras, mas pela tua graça e misericórdia. E mesmo o povo sabia que era a ação do Senhor que estava trabalhando nele, porque o povo andou durante 40 anos no deserto, e durante 40 anos a presença do Senhor estava diariamente com o povo. Ou durante o dia numa nuvem dando sombra, ou durante a noite numa coluna de fogo dando calor, e milagres diários. Então nós costumamos dizer que milagres, eles não são parâmetro de conversão. Porque se milagres fosse parâmetro de conversão, todo aquele povo tinha se convertido. E nós percebemos que somente 2 entraram na Terra Prometida. Então toda aquela geração, e eu estava vendo um estudo essa semana, que ele ratifica o que nós temos falado. Ali fala em 600 mil homens que saíram do Egito, sem contar crianças, sem contar mulheres. E todo esse povo, 600 mil homens, é de 20 anos para cima. Então, dali nós precisamos ver quantas pessoas caminharam no deserto. No mínimo, 2 milhões de pessoas caminhando no deserto e murmurando na orelha de Moisés o dia inteiro. Por isso que Moisés é considerado o homem mais manso da terra. Porque se fosse um de vocês, já tinha descido fogo do céu, né? Eu não, eu sou paciencioso. Pois é, irmãos, Deus tinha acabado de dividir o Mar Vermelho, um milagre. E esse milagre, que nós entendemos como um milagre impressionante, já deveria ser o suficiente para aquele povo crer. Mas isso não aconteceu. O povo não creu no Senhor. Não demorou muito depois desse milagre do Mar Vermelho. Demorou 3 dias. 3 dias e o povo já começou a murmurar. Olha aí o que diz Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 24. Diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Pois é, o povo chega nessa fonte de água, chamada Mara, que significa amarga, não consegue beber, porque a água saloba, a água amarga, mas o Senhor resolve imediatamente a situação. O Senhor chama Moisés e fala: pega aquela árvore ali e joga na água. Moisés obedece, imediatamente joga a árvore na água e a água se torna doce. E aí eles puderam beber, entendeu? Beber e matar a sua sede. Mas, de repente, numa situação como essa, talvez, lendo hoje, eles pudessem entender que Deus estava no controle. Porque, veja bem, o Deus já tinha livrado eles da mão do Egito, já tinha aberto o Mar Vermelho, e agora o Senhor providencia uma água doce num lugar que só tinha água amarga. Então, teoricamente, eles podiam entender que Deus estava no controle e Deus ia fazer todas as situações por ele. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E logo em seguida, eles começam a reclamar não de água agora, mas de comida. Então, olha aí, agora Êxodo capítulo 16, do versículo 2 ao versículo 3. Eu estou fazendo aqui uma introdução. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar? Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Que fase, né? Que coisa.
O povo tinha acabado de ver, o povo começa a passar fome e o povo deseja voltar para o Egito. Só que qual que era a situação deste povo no Egito? Escravo. Esse povo era escravo no Egito, eles não tinham essa liberdade. Então essa questão aqui de voltar para o Egito é a mesma coisa de querer voltar para a escravidão. Eles não tinham liberdade no Egito. Nós vamos ver um pouco mais para frente que o clamor deles ao Senhor foi justamente nesse sentido, de livrar eles do Egito. E aqui na primeira situação, e aqui eu olho para esse povo, e eu já tenho falado isso aqui algumas vezes, eu olho para uma murmuração dessa aqui, e eu vejo um espelho. Porque quantas vezes nós agimos, nós olhamos para esse povo e falamos assim, mas que povo ruim, que povo duro, né, Silvana? Que povo duro. Mas aí você olha para o espelho e você diz, sou eu. Sou eu sou exatamente igual a esse povo. Duro, muitas vezes até incrédulo, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Por que, irmãos? Porque o povo, a murmuração do povo era contra Deus, mas eles murmuravam contra a liderança. E aí eu vou fazer uma brincadeira, a liderança sofre, viu? Porque o povo, a murmuração do povo era contra Deus, mas através de Moisés e de Arão. E aí eu lembrei agora de uma situação que todo o pecado nosso, por menor que seja, não sei se existe tamanho de pecado, não existe tamanho de pecado, mas todo o pecado que cometemos, ele é contra Deus. Às vezes nós achamos que nós estamos pecando contra a liderança, mas todo o pecado, ele é contra Deus. Então, da mesma forma que o povo, ele murmurava contra a liderança, mas na realidade ele estava murmurando contra Deus, todo o pecado, ele é contra Deus. E como eu disse agora, lembram que há pouco esse povo queria voltar para o Egito, mas qual era o clamor deles? Vamos ver o clamor dele, Êxodo 3:7. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Irmãos, este povo estava sendo oprimido, esse povo estava sendo chicoteado, esse povo estava passando pelas opressões lá no Egito. E na primeira situação, na adversidade que eles têm, qual que é o clamor deles? Voltar para o Egito. Volta para o Egito. O Egito era melhor. A presença, o pecado é melhor do que na presença do Senhor. Eles queriam voltar para as panelas de carne, queriam voltar para os pepinos, para as abóboras, queriam voltar para o chicote nas costas, mas não queriam atender às orientações e as ordenanças do Senhor. É difícil a gente falar isso, mas o povo estava preferindo a vida de escravidão do que a vida com o Senhor. A vida do pecado do que a vida liberto dele. E para onde eles queriam voltar? Eles queriam voltar para a escravidão, para o chicote dos opressores. De onde eles clamaram para o Senhor para tirar? Justamente para sair da escravidão. Eu acho interessante, o Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele faz umas perguntas que possivelmente essas perguntas seriam feitas. E ele mesmo faz essas perguntas e ele mesmo responde as perguntas. Porque talvez ele fale assim, bom, se alguém for fazer essa pergunta, ou vão fazer essa pergunta, eu já vou dar a resposta aqui. E lá no capítulo 6, ele diz assim, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que já morremos, nós que já fomos, usando novamente o versículo, nós que já fomos transportados deste mundo para o reino do Filho do seu amor, como que nós podemos desejar voltar para este mundo? Não tem como. Aí só tem uma situação que é possível, se você não crê. Se você não crê. Se você efetivamente não foi convertido. Se você efetivamente não sabe, não reconhece Cristo como teu Senhor, se você efetivamente não tem Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Só mediante isso
você vai querer voltar para aquele mundo que você vivia. Só mediante isso. Porque se você hoje é crente em Cristo Jesus, eu duvido que você queira voltar para o mundo lá fora. Você não consegue. E olha que eu vivi neste mundo, hein? E olha, um dia eu conto meu testemunho para vocês. Olha que eu vivi neste mundo. E eu digo para vocês, não é possível. Você não consegue voltar. Não tem nada ali, vou fazer essa ilustração, não tem nada naquele Egito que possa te atrair. Não tem nada, você foi liberto daquilo lá. Você foi arrancado daquilo lá. E você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, no qual há remissão dos nossos pecados. Como que você quer voltar para aquela vida suja de lavagem? Não é possível. Não é possível. Repito, só se realmente não foi convertido, verdadeiramente convertido. Pode ter sido convencido. E aí nós não vamos entrar nessa seara. Os olhos daquele povo, eles estavam voltados exclusivamente para o seu estômago, para a sua satisfação física, para o seu umbigo, para a sua comida. Eles não tinham em mente que o Senhor os levaria para uma terra que mana leite e mel. Eles não tinham essa consciência. O povo queria carne e o povo queria pão. E nós percebemos que Deus estava bem tendencioso, e foi isso que aconteceu, em satisfazer a vontade deste povo ingrato. Essa ingratidão do povo não era contra Moisés e Arão, a ingratidão do povo era contra Deus. O povo estava ingrato a Deus. Porque, irmãos, a lembrança do Egito e de suas comidas mostra que o povo não estava interessado num relacionamento com o Senhor. O Senhor tirou o povo do Egito para um relacionamento. O que ele diz? Vai no deserto e ofereça sacrifício. O Senhor queria relacionar-se com este povo, mas o povo não queria relacionamento. Prova disso que na primeira situação que eles tiveram, eles já fizeram um bezerro de ouro e já falaram, esse é o nosso Deus. Esse aqui é o nosso Deus. Aí o Senhor falou, então vocês vão andar 40 anos nesse deserto, 1 ano por cada dia desse que vocês estão adorando outros deuses, e esta geração vai morrer no deserto. A geração que saiu do Egito, toda aquela geração morreu no deserto pela desobediência e pela incredulidade do povo. Pois bem, o Senhor lhes deu carne e pão. Olha aí Êxodo 16, 11 e 12. E o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o Senhor passou a orientar. A respeito da carne, nós já conhecemos que era aquela questão das codornizes que vinham, e eles abatiam as codornizes e comiam carne. Eu não vou falar da questão da carne, eu vou falar da questão do pão, do maná. Então o Senhor começou a instruí-los como que eles deveriam agir diante do maná. Que não é assim, vai cair o maná e vamos fazer festa. O Senhor diz assim, vocês têm um padrão, como que vocês vão agir? E aí o texto é um pouco comprido, mas é Êxodo 16, de 15 a 19, mas para nós entendermos qual que é a instrução do Senhor para aquele povo a respeito daquele alimento diário que estava sendo oferecido e entregue para eles. E vendo os filhos de Israel, disseram, que é isto? Porque não sabiam o que era, nunca tinham visto o maná, não sabiam do que se tratava. Disse, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer,
não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Simples assim. Colhe um gomer praticamente 2 litros por pessoa. Você vai lá, você come, aí tinha uma medida, não colha mais que isso, não colha menos do que isso. É 1 gomer por pessoas. Irmãos, o maná, ele é tão impressionante, que quando o povo entrou na terra prometida, lá, depois que passou o Jordão, entrou na terra que mana leite e mel, na primeira refeição que o povo fez com os alimentos da terra, o maná deixou de cair. Veja bem, a primeira refeição, os primeiros frutos que o povo colheu da terra prometida, naquele dia, a Bíblia está se não me falha a memória, em Números capítulo 21, diz assim: nesse dia o maná deixou de ser dado, ou seja, o maná deixou de cair. O Senhor alimentou esse povo até o dia que eles trabalharam e conseguiram comer do fruto daquela terra. Olha que coisa maravilhosa. Esse maná era tipo uma escama que caía no deserto. E ali o gosto, a Bíblia diz que era como o gosto de bolo de mel. Eu não sei o gosto, mas parece que era algo assim muito gostoso. E eles faziam de diversas formas. O próprio Moisés diz: você pode cozinhar com água, pode ferver, pode fazer o que vocês quiserem. Mas a instrução era o seguinte: vocês colhem uma porção de 2 litros para cada um. E quando nós olhamos para essa instrução, é interessante que a gente percebe que algumas pessoas dizem assim, que o maná é um fenômeno natural. Acontecia no deserto, lá naquela região. Aí vem as explicações esdrúxulas a respeito do assunto, entendeu? Não acontecia. Aí a resposta é o seguinte: cara, mas que fenômeno natural interessante, né? Ele caía de domingo a sexta só. No sábado ele não caía. Só de domingo a sexta. Por quê? Porque o Senhor diz assim, você colhe uma porção por dia, 2 litros. Só que quando chegar na sexta, você colhe 2 porções, porque no sábado não vai ter maná. Então você escolhe 2, o fenômeno é fantástico, né? Aí ele acontecia de domingo a sexta, no sábado ele não acontecia. E é um fenômeno tão natural que durou 40 anos. E o dia que o povo entrou na terra prometida, o fenômeno acabou. E algumas pessoas ainda acreditam nesse tipo de coisa. Não, é natural, ali acontece. Você vai lá, você vai no deserto, tem lá até hoje. Você vai lá e você percebe. Eu falo, gente, tem que ter muito mais fé para acreditar nessas coisas do que para acreditar na providência de Deus. Na providência de Deus. O maná, ele é interessantíssimo, a história do maná. E quando nós percebemos isso, nós achamos que a situação estava resolvida. Só que não. O povo continuava nas suas reclamações, porque o Senhor disse: colhe uma porção. Se você colher mais que esta porção, o que vai acontecer com ela no outro dia? Vai ficar podre, e vai criar bicho, e vai cheirar mal. Então você colhe 2 litros. Se você colher 2,5 litros e deixar para o outro dia, esse meio litro vai apodrecer, vai cheirar mal. E se você na sexta-feira não colher 4 litros, no sábado você vai passar fome, porque não vai ter no sábado. O que vocês acham que o povo fazia? De segunda a sexta eles colhiam mais, no outro dia estava podre. E na sexta-feira os caras não colhiam para sábado, passava fome no sábado. Irmãos, a gente olha para eles e fala: meu Deus, mas que incredulidade. Tem que pegar na mão e desenhar para os caras. Filho, de segunda a sexta, 2 litros. Sexta-feira, segunda a quinta, sexta-feira, 4 litros para você não passar fome no sábado. Fechou? Fechou. Aí os caras colhiam mais. Por que colhia mais? Porque não cria no Senhor. Porque não cria na providência diária do Senhor. Não cria que no outro dia o Senhor ia dar o maná. E eles não criam que no sábado não cairia o maná.
Eu não sei o nome daquelas pessoas que saíram do deserto, mas eu posso colocar o nome de um deles de Flágio. Se você quiser colocar o seu nome também. Irmãos, não criam no Senhor, que o Senhor ia resolver a situação. Isso me leva para o Éden. Isso me leva para o Éden. Qual foi a ordem do Senhor para Adão e Eva? Coma de tudo, mas não coma daquela árvore ali, porque se você comer do fruto daquela árvore, vocês vão morrer. Qual foi a decisão? Qual foi a ação de Adão e Eva? Comeram do fruto da árvore. E o que aconteceu? Morreram espiritualmente. E o que aconteceu conosco depois disso? Todos nós nascemos pecadores. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, causou tudo essa questão do pecado. Irmãos, isso é desobediência e incredulidade. A Bíblia chama o maná de vários nomes. Em Salmo 115, Neemias 9, é chamado de pão do céu. Em Salmo 78, ele é chamado de trigo do céu e pão dos anjos. Em 1 Coríntios 10, ele é chamado de alimento espiritual. Mas como que o povo chamava o maná? Veja bem, eu estou falando de pão do céu, trigo do céu, pão dos anjos, alimento dos anjos. E como que o povo chamava o maná? Pão vil, pão podre. Números 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma está fastio deste pão vil. Esta era a gratidão do povo para o alimento diário que Deus estava dando para eles durante todos os anos. Todos os anos, não, todos os dias. O povo olha para aquele alimento diário, para aquela cesta básica do céu que caía diariamente e diz assim: esse pão é vil, podre. Isso é ingratidão, isso é desobediência. Isso é difícil nós olharmos. E talvez você esteja pensando aí na sua cachola, aonde é que o Flávio quer chegar com essa história toda do maná? Eu conheço isso de cabo a rabo. Eu quero dizer para você que o maná, ele aponta para Cristo. O maná é uma sombra de Cristo. Da mesma forma que todas as coisas do Velho Testamento apontam para Cristo, a arca de Noé aponta para Cristo, a serpente que Moisés levantou no deserto aponta para Cristo, o maná, como eu disse, aponta para Cristo, o cordeiro que Abraão sacrificou no lugar de Isaac, que estava preso naqueles ramos, aponta para Cristo. Os sacrifícios que eram realizados no templo aponta para Cristo. Ou seja, nós olhamos para o Velho Testamento e nós percebemos a concretização em Cristo Jesus. O maná, ele aponta para o pão da vida, que é Cristo Jesus. Por conta disso, irmãos, Deus tem uma medida certa para nós. Às vezes nós queremos uma medida além daquela que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma medida para cada um de nós. E por conta disso, nós agimos da mesma forma que o povo. Ou não cremos no Senhor, ou não seguimos a sua determinação. Você quer ver uma história bonita que tem na Bíblia? Em 2 Reis, capítulo 5, tem uma história de o rei do exército sírio, chamado Naamã. E esse Naamã, ele era leproso. E aí essa menina prega o evangelho para a esposa de Naamã. Ele diz assim: se o meu senhor fosse até o profeta Eliseu, lá em Israel tem um profeta. E esse Naamã, resumindo a história, ele vai até Eliseu para que Eliseu orasse por ele, para que Eliseu curasse Naamã daquela lepra. Só que Naamã, ele queria ser curado, mas além de ser curado,
ele queria ser adorado, admirado, ele queria ser reverenciado, ele queria um tapete vermelho para que Eliseu curasse ele. Dá uma olhada em 2 Reis 5:11, que diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, o que Naamã queria? Ele queria espetáculo. Ele queria ser curado, mas ele queria ser curado com louvor. Afinal de contas, ele era o general, o comandante do exército sírio. Por quê? Porque Eliseu falou assim, quando Naamã chegou diante de Eliseu, Eliseu tinha um servo chamado Geazi. Ele falou assim para o servo Geazi, fala para ele se jogar 7 vezes no Rio Jordão. O homem ficou indignado. Mas como, cara? Eu sou quem? Eu sou Naamã. Eu não vou me jogar nesse rio sujo aí. Porque lá na minha terra, lá tem 2 rios que eu não lembro o nome. Um eu sei que é Farfar, o outro eu não lembro o nome. Como? Abana e Farfar. Lá na minha terra tem Abana e Farfar, que é um rio muito mais limpo que esse daqui. Por que não mandou me jogar lá? Me jogar aqui no Jordão? E ele não queria se jogar no Jordão, ou seja, ele estava querendo glória, ele queria espetáculo, ele queria alarde, ele queria que Eliseu saísse, invocasse o Deus, desse piroleta, fizesse um monte de coisa, invocasse a mão sobre a lepra, ele está curado. E a gente percebe a mesma coisa hoje. A mesma coisa, o mesmo estardalhaço, o mesmo espetáculo, o mesmo alarde, a mesma reivindicação de ser adorado, de ser reverenciado. Afinal, você sabe com quem você está falando? Eu sei, um pecador que se não crê em Cristo vai para o inferno. Eu sei. A medida do Senhor para aquele homem, ou seja, aquele homem ele queria uma medida com bônus, ele queria um upgrade na medida que o Senhor tinha para ele. E se não fosse os seus oficiais, ele teria voltado para a Síria com a lepra. Olha só, se não fosse os seus oficiais, ele teria voltado para a Síria com lepra. Porque os oficiais falaram, Senhor, mas se ele tivesse pedido algo tão difícil, o Senhor não faria? Faria. Mas ele pediu tão fácil, se joga 7 vezes no Jordão. Ele se jogou e a Bíblia diz que na 7ª vez, a sua pele ficou restaurada como a pele de uma criança. Como poderia ser tão simples se jogar no Rio Jordão 7 vezes? Era simples demais. E aí eu fiz mais uma aplicação. Muitos de nós faz a mesma pergunta. Como pode ser tão simples? É só crer? A resposta é, não é só crer. É tudo isso, crer. Não é só crer. É tudo isso, crer. Crer em Cristo Jesus. E aí eu vou para o texto, então, que eu queria fazer essa ligação. João, capítulo 6, de 28 a 35, que diz assim. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes? Ó o sinal. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É esta ligação que eu quero fazer, do maná que saciava a fome diária daquele povo de manhã, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, que sacia a nossa fome. Só que qual a diferença? Nós estamos falando de uma fome física que ela volta a ter no outro dia. Eu estou falando de uma fome que não tem mais, de uma fome eterna. Eu estou falando do pão que desceu do céu para saciar a nossa fome e a nossa sede
eterna. Essa é a comparação. Isso é que o maná aponta. Porque, irmãos, desenvolvendo aqui um pouco, havia uma expectativa, e você pode ver aqui no texto, havia uma expectativa de que a chegada do Messias seria tão miraculosa quanto a descida do maná. E eles falam, que sinal você nos dá? Os nossos pais comeram maná, era um sinal. E você vai fazer o quê? Eles esperavam que a vinda do Messias era tão miraculosa quanto o maná que desceu do céu. E eles apelaram para este sinal como um sinal que Jesus deveria fazer para que eles crescem nele. Mas Jesus derruba totalmente o argumento deles, dizendo o seguinte, aquele maná, não que ele era falso, ele era um pão verdadeiro, mas aquele maná, ele saciava a tua fome, era uma fome passageira, física, material. Quem comia o maná na segunda, tinha que comer na terça. Quem comia na terça, comia na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu estou falando de uma fome que é saciada eternamente. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. E ele derruba dizendo, não foi Moisés que deu, mas foi o meu Pai que dá o pão verdadeiro que desce dos céus. O maná, eu coloquei aqui, ele apontava para o verdadeiro pão celestial que era Jesus. O maná é uma sombra. O maná é uma sombra que apontava para Cristo. Este pão que Deus deu ao povo durante mais de 40 anos não era falso, tá? Não era falso, era um pão verdadeiro, mas era material. Jesus é o pão verdadeiro, Jesus é o alimento celestial que viria para satisfazer. Aí eu fiz um comentário aqui que diz o seguinte, o maná, interessante, o maná também veio do céu. Jesus diz assim, eu sou o pão que desceu do céu. Só que o maná também veio do céu, concorda? Foi o pão que desceu do céu. Então, tanto o maná quanto Jesus, os dois vieram do céu. Mas Jesus não perece. Em contraste com o maná, que se você deixasse de um dia para o outro, ele apodrecia. Se você colhesse a mais, ele apodrecia. Se você não colhesse, você passava fome. O contraste é esse, o maná do deserto, ele apodrecia. E esse maná, esse pão vivo que desceu do céu, ele não apodrece. Ele não vence. Ele não tem prazo de validade. Cristo não vence. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso pão eterno, é o nosso Salvador. E nós temos que nos alimentar dele diariamente. Quem comia o maná voltava a ter fome no outro dia. Quem se alimenta de Cristo tem a sua fome satisfeita eternamente. A preocupação do povo era ter abundância, recolher mais que a medida. Havia uma preocupação com armazenamento. Eles queriam armazenar porque no outro dia eles achavam que não ia ter. Isso chama-se incredulidade, ansiedade. E isso está presente mais do que nunca nos nossos dias. E eu sofro com isso, faço esse reconhecimento, essa confissão. Sofro com ansiedade, sofro com preocupações, sofro, será que amanhã vai ter? Será que amanhã não? Como é que eu sofro? Se vocês não sofrem, glória a Deus por isso, mas eu sofro. Eu tenho clamado ao Senhor, eu não quero andar ansioso. Eu creio no Senhor, eu sou teu filho, eu não quero andar ansioso. Mas talvez o Senhor coloque para a gente estar diante dele todo dia, pedindo a graça e a misericórdia dele. Irmãos, no Novo Testamento o Senhor nos dá uma passagem interessante em Mateus capítulo 6, de 33 a 34, onde ele estabelece quais são as prioridades da nossa vida. Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, isso aqui é mais fácil ler do que praticar. É mais fácil pregar do que viver.
Porque quem de nós que não vive, mas quem de nós que não é ansioso, não tem ansiedade, não tem preocupação? Quem de nós que não conhece esse texto aqui, eu falei, ele decora aqui. Quem de nós que não conhece diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Glória a Deus! Mas e no dia a dia? E no dia a dia? A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, mas qual é a nossa postura? Vamos diante dele, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos capacita, que tira de nós toda essa ansiedade brusca. Porque, irmãos, este pão antecipou o sustento perfeito. O pão, o maná, ele antecipou o sustento perfeito que viria e que veio na pessoa do Deus encarnado, em que há vida eterna. Esse texto de João 17,3, ele é extraordinário, ele é maravilhoso, e é a primeira vez que eu uso maravilhoso hoje, então eu posso. 17,3 de João diz assim: a vida eterna. Você quer saber o que é a vida? Irmão, o que é a vida eterna? A vida eterna é esta aqui, ó. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. O que nós vamos fazer lá na vida eterna? Nós vamos ter asinha. O que nós vamos fazer lá na vida eterna? Nós vamos fazer daqui: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos passar a vida eterna conhecendo Deus Todo-Poderoso e a seu Filho, Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós falamos, eu falei porque eu tenho certeza que eu vou estar lá. Você vai estar? Ah, bom, pensei que não ia sair nenhum amém hoje. Eu coloquei essa informação aqui, essa daqui, você pode colocar ali, Flávio. Cristo se dá sem reservas a nós, só que nós temos dele à medida que a nossa fé nos permite. Entenda isso. Cristo, ele se dá a nós sem reservas, só que nós temos dele à medida que a nossa fé nos permite. O que significa isso? Que se eu e você não tivermos um relacionamento com ele, hoje de manhã o Danilo falou de meios de graça aqui, né, Danilo? Leitura da palavra, oração, meditação, congregar com os irmãos, estar relacionado com o Senhor. Se nós não nos relacionarmos com o Senhor, se nós não tivermos esse contato, se nós não tivermos essa vida com Ele, nós vamos experimentar muito pouquinho dele. Se o nosso relacionamento com Ele for um relacionamento sério, perene, contínuo, querendo Ele, nós vamos experimentar muito mais dele. Então eu vou repetir a frase para você entender. Cristo se dá sem reservas. Nós não temos dele mais que a nossa fé nos permite. E por que eu falo isso? Todos viram o maná descer, mas alguns colheram a mais, outros colheram a menos. Uns colheram acima da medida permitida, outros não colheram na sexta-feira. Cristo se dá sem medida, mas nós temos dele aquilo que a fé nos permite, ou a nossa fé nos permite. No versículo 34, nós percebemos que os ouvintes de Jesus não entenderam o que ele estava dizendo. 6,34. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Isso aqui, irmãos, eles estavam ainda numa visão carnal. Eles ainda estavam entendendo o alimento físico. Eles estavam olhando para a satisfação física, imaginando que era um pão que Jesus, o pão que Jesus estava falando, era aquele pão que ia satisfazer a sua fome diária. E esta mesma situação nós encontramos lá no livro de João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana. Ele começa a falar de coisas espirituais, e quando ele diz assim, essa água que você está tirando aí, ela mata a sede diária, mas se eu der da água para você beber, você nunca mais vai ter sede. E aí o que ela responde? Senhor, me dá dessa água que eu nunca mais preciso vir tirar aqui. Ou seja, Jesus falava de algo espiritual e a mulher entendia
estava entendendo algo material. João 4, de 13 a 15, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus está falando de algo espiritual, a mulher estava atendendo de algo material, carnal, e depois ela creu no Evangelho, graças a Deus. Irmãos, no versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esta é a senha. A senha é esta: quem crer em mim. O que João 3,16 diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que diz João 8,36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que diz João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por mim. O que diz Romanos 6,6? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos queridos, Cristo levou naquela cruz todos os pecados dos seus, daqueles que creem nele, daqueles que foram chamados, daqueles que o Senhor já trouxe e daqueles que o Senhor trará ainda. Ele levou naquela cruz todos os pecados dos seus. Se você hoje é um crente em Cristo Jesus, saiba que os seus pecados foram perdoados. Os estudiosos dizem que nós fomos perdoados da culpa do pecado. Nós estamos sendo perdoados do poder do pecado. E nós seremos perdoados da presença do pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados. E eu quero terminar agora mesmo dizendo que maná, o que significa maná? Maná significa, o que é isto? É isto que significa maná. O que é isto? Quando o povo olhou aquele negócio caindo lá de manhã, caindo lá no deserto, o que é isto, Moisés? Maná. Maná significa, o que é isto? Eles não sabiam o que era. Esse maná, que significa o que é isto, aponta para o sustento do Senhor, um milagre que caiu do céu. E a nossa medida para esse milagre é Cristo. E eu quero, irmãos, terminar citando Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 22. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou ele, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas boas obras, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vocês prestaram atenção quantas vezes tem ele, nele,
Ele. E eu digo para você o seguinte, irmãos, que Jesus Cristo seja a tua medida. Jesus mais alguma coisa é legalismo. Jesus menos alguma coisa é incredulidade. Que ele seja a sua medida, mas uma medida recalcada, sacudida, uma medida plena. Que ele seja a sua medida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.